que há em você. Não deixe que as muralhas que à sua frente estão te impeçam de ser mais que vencedor. O Deus que você serve não mudou. O Deus que você serve tem poder para te fazer passar por este mar e de lá então cantar o hino da vitória. E quando você clama, coração contrito, triste ferido, Deus responde. Ele é Deus. E quando Ele ordena a bênção, o inferno treme, as portas se abrem, Ele é poderoso. Ele é Deus. E quando você clama, coração contrito, triste ferido, Deus responde. Ele é Deus. E quando Ele ordena a bênção, o inferno treme, as portas se abrem, Ele é poderoso. Ele é O Deus que você serve não mudou. O Deus que você serve tem poder para te fazer passar por este mar e de lá então cantar o hino da vitória. E quando você clama, coração contrito, triste ferido, Deus responde. Ele é Deus. E quando Ele ordena a bênção, o inferno treme, as portas se abrem, Ele é poderoso. Ele é Deus. E quando você clama, coração contrito, triste ferido, Deus responde. Ele é Deus. Boa noite a todos, paz seja convosco. Antes até de iniciarmos aqui a leitura do texto bíblico, eu gostaria de mandar alguns abraços. Um abraço para o meu pai, que está ligado aí, já estou sabendo, né, em Leme, está acompanhando, ou vai acompanhar a mensagem. Um abração, pai, saudades. Um abraço para todos os meus familiares, de Leme, de Minas, minha tia. Um abraço especial também para o meu amigo, o pastor Carlos Mourão. Estive ontem com ele, não só com ele, com a equipe dele, a equipe da igreja dele lá em Tupi Paulista. Estávamos ontem em uma live, né? Uma videoconferência. Eu acredito que foi bem produtivo. Então eu quero agradecer pela oportunidade, viu, pastor Carlos? Pela confiança, tá? Um grande amigo, pastor Carlos. Mas vamos lá. Hoje eu quero falar nessa live, nesse culto, uma Quinta da Vitória online. Eu quero falar a respeito de milagre, mas eu quero falar de dois pontos de vista. Eu quero falar do nosso ponto de vista, nós humanos, com todas as nossas limitações, e eu quero falar do ponto de vista de Deus. E às vezes essas visões, esses pontos de vista, eles não estão bem alinhados. Melhor dizendo, o nosso ponto de vista não está alinhado com o ponto de vista de Deus, que é perfeito. E por esse motivo, às vezes a gente se desespera, por esse motivo, às vezes a gente se decepciona, nós nos frustramos. Esse espaço de tempo entre a nossa expectativa e a ação de Deus, às vezes traz alguns danos,
para alguns de nós, inclusive para a nossa fé. E eu quero usar um texto para falar sobre isso, que está no Evangelho de Marcos, no capítulo 5. Então, o Evangelho de Marcos, capítulo 5, eu vou ler só o versículo 36, depois eu falo um pouquinho do contexto disso, tá bem? Então, para facilitar aqui, só o verso 36 diz: E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. Mais uma vez, Jesus disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. De repente, essa expressão, essas palavras, é tudo aquilo que alguns de nós necessita ouvir nessa noite, nesse momento. Não temas, crê somente. Talvez essa tempestade que está na sua alma, talvez essa turbulência que está nos seus pensamentos, precisa exatamente dessa palavra. Não temas, crê somente. De repente, todo esse conflito que você tem vivido, toda essa insegurança, todo esse aperto no coração, todo esse desvaneio de pensamento incontrolável, porque mesmo querendo fixar o pensamento em coisas boas, ele é levado a coisas ruins. Mesmo buscando fé, às vezes o pensamento ele é levado a iminentes, a possíveis tragédias. E eu ouvi uma vez algo que é muito interessante. A grande maioria das nossas preocupações com coisas futuras, elas são vãs, ou elas são em vão, porque essas coisas negativas futuras, elas tendem a não acontecer, ou pelo menos a maioria delas nem acontece. Então nós nos preocupamos com algo que não vai acontecer, com tragédias que não vão acontecer, com coisas ruins que não acontecerão. Mas como eu disse, muitas vezes o nosso pensamento ele é indomável, querendo afixá-lo em algo bom, ele escapa para algo ruim. O apóstolo Paulo ele fala um pouco sobre isso, e ele vai além, ele diz assim: olha, querendo eu fazer aquilo que é bom, eu faço aquilo que é ruim. Buscando aquilo que é a vontade de Deus, eu acabo fazendo a minha vontade, ou a vontade do meu corpo, dizia ele, que não é agradável. E nós somos assim por limitação. E também por essa limitação, e como eu já disse no início, é que muitas vezes nós nos frustramos. Por esperar algo de tantas pessoas, e inclusive de Deus, modelarmos aquilo que nós esperamos, aquilo que nós queremos, e às vezes não vem no tempo ou da maneira que nós queremos, e nós não entendemos isso, e nos frustramos. Só que essa passagem, ela fecha um entendimento daquilo que Deus tem para nós e que é muito melhor. E você vai entender. Primeira coisa nessa passagem aqui, para entender bem o contexto, Jesus ele estava no meio do seu ministério, e a Bíblia diz que ele ia de um lugar para outro, naquilo que hoje é a Palestina, e ele ministrava cura, ele ministrava libertação, ele ministrava, mais do que isso, ele ministrava nova vida àqueles que se encontravam com ele, e por conta disso ele estava sempre cercado de pessoas, dos seus discípulos, daqueles que seriam testemunhas oculares dos seus milagres, e também daqueles que buscavam por um milagre. E numa dessas indas e vindas de Jesus, chega até ele um homem chamado Jairo, e o texto diz que ele era um principal da sinagoga, ele tinha uma eminência, ele tinha uma importância na sinagoga. E esse homem chega diante de Jesus
com uma necessidade bem específica. Porque uma tragédia havia chegado à sua casa. Ele estava com uma filha doente à beira da morte. Então esse homem ele vai desesperado até Jesus, como muitas vezes nós vamos desesperado até Jesus em oração. Porque nesse mundo de dores que nós vivemos, muitas vezes nós também esperamos pelo dia mau. Não esperar de criar expectativa, né, de buscar. Mas nós reconhecemos que o dia mau ele pode chegar. E também é normal nós desejarmos coisas ou circunstâncias que muitas vezes nos faz perder o sono. E Jairo, eu acredito que ele perdia o sono com a situação que ele vivia na sua casa. Então esse personagem ele recorre a Jesus. Porque um grande mal o alcançou. A doença mortal de sua filha. Se você ler o versículo 22 e 23, você vai entender isso. E quando ele pede socorro a Jesus, eu sei que a impressão que ele tinha é de que Jesus, que ele teve naquele momento, é que Jesus estava pouco se importando com o seu caso. E por quê? Porque durante aquele longo trajeto, ele estava longe da sua casa, Jesus ele parava para atender outras pessoas. E nesse meio tempo a Bíblia diz que a menina morreu, chegou a notícia da morte da menina. Então veja bem, a situação que ele estava emocionalmente agora. Ele vai até Jesus, Jesus até concorda de ir com ele até a sua casa, mas Jesus ele vai no seu tempo, como se aquilo não fosse prioridade. Como? Tá? Hipoteticamente aquilo não era a prioridade de Jesus, porque Jesus ele continuava a atender outras pessoas. Existe um evento bem claro nesse momento que chega uma outra mulher diante de Jesus e Jesus para atender aquela mulher. Existe todo um enredo nisso. E Jairo assistindo, e Jairo observando esses acontecimentos e muito provavelmente pensando, será que ainda vai demorar? Será que vai demorar para ir comigo à minha casa? Será que haverá tempo de encontrarmos a menina com vida? Mas as notícias que chegaram, elas não eram consoladoras, muito pelo contrário. Era uma notícia desesperadora, de que a menina havia morrido. Então esse é o ponto crucial da história. Por que Jesus aparentemente demora? Por que dessa demora de Jesus? Como eu disse, Jairo era um homem importante, era um dos chefes religiosos, né, naquela época de uma sinagoga. A sinagoga poderia representar para nós, nos nossos dias, um modelo tradicional de igreja. Funcionava como um centro religioso, mas também educacional para os judeus. Só que a questão nem era essa. A questão é que Jairo ele tinha uma expectativa. Como nós temos diversas expectativas. E nós também colocamos isso diante do Senhor em oração. Jairo apresentou pessoalmente a Jesus. Nós colocamos em oração. O problema é que nós temos um prazo de paciência para com Deus. E aí quando esse prazo termina, quando esse nosso prazo ele vence, aí nós perguntamos por que da demora de Deus. E aí é com essa passagem que nós aprendemos algumas coisas importantes para a nossa vida. Primeira delas é que Jairo, mesmo sendo um líder religioso e importante, ele buscou o socorro de Jesus. Isso mostra que Jesus está acima de tudo e de todos. Jesus está acima de todo e qualquer profissional. Jesus está acima de qualquer recurso. Jesus está acima de qualquer sistema religioso. É por isso que, pelo menos as minhas mensagens aqui, elas nem têm cunho religioso. Elas têm cunho de fé, e fé em Jesus. Porque Jesus está acima de tudo. De tudo. Jesus ele não cabe dentro de uma placa de igreja. Ele não cabe dentro de uma religião. E Jairo entendeu isso.
E mesmo sendo um líder religioso, que aconselhava até pessoas e ensinava essas pessoas a respeito de Deus, ele recorreu a Jesus. E muitas vezes nós pensamos que nós temos um gabarito, que nós temos experiência demais para lidar com determinadas situações. Nós nos tornamos pessoas muitas vezes secas, arrogantes, esquecendo que nós precisamos do Senhor. Mesmo em situações que nós consideramos simples, nós devemos entender que nós precisamos de Jesus, que nós dependemos dele. Nós dependemos dele. Aí nessa situação, Jesus ele revela que ele tinha algo para a família de Jairo que era muito maior que a cura. E esse ponto eu quero que você fixe bem no seu entendimento. Muitas vezes Jesus ele tem algo para a nossa vida muito maior do que aquilo que nós esperamos. Jairo esperava uma cura para sua filha, mas Jesus tinha algo maior. Algumas pessoas do nosso tempo também esperam por uma cura, mas Jesus tem algo maior. Algumas pessoas esperam por uma determinada porta de emprego, Jesus tem algo maior. Algumas pessoas criam expectativa em um determinado relacionamento e Jesus tem algo maior. Olha o que Jesus tinha de maior para a família de Jairo. Esse, como eu disse, queria a cura de sua filha. E Jesus ele poderia ter curado ela de onde ele estivesse. Nem necessariamente precisaria ir até a casa de Jairo. Mas ele escolheu ir até a casa de Jairo. E mostrar que ele tinha poder não somente sobre uma enfermidade, mas sobre a morte. O algo maior. Como Jairo, nós também precisamos ter essa paciência com uma aparente demora de Deus. Porque essa aparente demora, ela nos mostra a verdadeira face de Deus, na sua forma mais profunda. Então, se Jesus ele não tivesse delongado essa ida, demorado para ir, Jairo ele teria visto uma cura, mas não a ressurreição. E de repente ele poderia atribuir a melhora da sua filha a muitas outras coisas, e não ser alcançado pela salvação, e nem mesmo a sua família. E eu quero que você entenda muito bem isso, que se o Senhor ele correspondesse às nossas expectativas, aquilo que nós pedimos, aquilo que nós buscamos, exatamente da maneira que nós buscamos, certamente nós não viveríamos da fé. Muitos de nós não seríamos alcançados pela salvação, porque tentaríamos naturalizar os milagres dele, as ações, as bênçãos dele. Muitos de nós iria atribuir ao acaso, à sorte. E é por isso que o Senhor, ele vai além, espera para fazer algo maior. Foi assim com a filha de Jairo, foi assim no caso de Lázaro, que mesmo recebendo a notícia do acontecido há tempo, mas aparentemente também demorou 4 dias para chegar àquele vilarejo e fazer um grande milagre, que resultou na salvação de muitos, porque aqueles que viram o acontecido passaram a crer. E assim também ele faz na nossa vida. E com isso eu quero que você reveja alguns dos seus conceitos, de repente de murmuração, de reclamação, quantas vezes até de intenção do abandono da fé, de deixar Jesus de lado, achando que nada mais vai se solucionar. Infelizmente, quantas pessoas não dizem, olha, se realmente Jesus se importasse comigo, por que me deixou doente? Por que deixou que isso acontecesse? Ele se importa sim. E no tempo dele um grande milagre irá acontecer. E irá acontecer na sua vida.
Aconteceu com a filha de Jairo. Aliás, o milagre não foi com a filha de Jairo, foi com a família de Jairo. E o milagre acontecerá também na sua família. E com aquilo que Deus fizer na sua vida, ou na vida daquele que é o mais necessitado da sua casa, os da sua casa também passarão a crer de uma forma mais intensa. Será inegável a ação de Deus. Ninguém poderá atribuir à sorte, ao acaso, a um tratamento, a um remédio, a uma ajuda. Todos reconhecerão que o Senhor é Deus. Creia nisso, entenda isso e busque isso acima de tudo. Porque essa aparente demora é que nos faz conhecê-lo melhor. Logicamente que Jairo deveria ter ficado desesperado no caminho. Principalmente depois de ter ouvido a notícia, né, por um dos seus servos, que a menina já havia morrido. Imagina o desespero desse ponto até a sua casa com Jesus. Principalmente porque Jesus ele ainda ia atendendo pessoas necessitadas, pessoas desesperadas. Ele ia atendendo aquelas pessoas, mas ainda não tinha ordenado a cura da sua filha, ou um milagre para a vida da sua filha. Só que o Senhor ele não faz nada sem um propósito bem definido, até mesmo na sua demora. Então, com certeza, Jairo, ele ficaria alegre com a cura, né? Uma simples cura da sua filhinha. Mas se o seu pedido fosse logo atendido, ele não veria algo maior, como eu já disse. Então, por isso, agora para a sua vida, tome isso como um ensinamento. Não da minha parte, é da parte de Deus. Aproveite esse momento de circunstâncias difíceis, e todos nós temos vivido circunstâncias difíceis, por mais dolorosa que seja a sua experiência, para exercitar a paciência, uma virtude tão esquecida, tão desprezada dos nossos dias, principalmente num tempo que nós vivemos de consumo rápido, de acesso instantâneo às informações. Então aproveite para exercitar a sua paciência. Outra coisa, não se esqueça que Jesus ele tem sim poder para promover a cura na sua vida, se você necessita de uma cura, ou atender o seu pedido, seja qual ele for. Porém, se isso acontecer nesse momento, o seu aprendizado ele será menor, por mais que isso traga uma alegria agora para a sua vida. O tempo de Deus sempre é o melhor. É importante lembrar que Deus ele não tem obrigação nenhuma para conosco. Deus ele não tem obrigação de atender os nossos pedidos sempre. Aliás, ele não tem obrigação nunca. Mas às vezes a sua resposta pode ser um longo silêncio. E até mesmo, por que não dizer um pedagógico, né? Não, algo que nos ensina. E nós temos que aceitar. Mas hoje eu quero que você acredite que a aparente demora de Deus para responder a sua oração, ela é proposital. E ela tem um objetivo. E esse objetivo é mostrar a sua face. Deus quer mostrar a sua face de uma forma mais profunda. Ele quer fazer com que você o conheça melhor. Ele quer fazer com que você o conheça não somente pelo milagre, mas que você conheça a essência dele, o caráter dele. E aí sim, o poder dele. É isso que Deus traz para a nossa vida hoje, é isso que Deus traz para a minha vida, é isso que Deus traz para a sua vida. Talvez alguns irão passar por experiências, se não iguais, mas parecidas com a de Jairo, de não terem uma petição, uma oração respondida de imediato. Mas Deus, assim como na vida daquele homem, tem algo muito maior para fazer. Tem uma experiência muito maior para te dar. Creia nisso. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Fale com Deus. Fale com Deus. Tome posse dessa palavra agora em oração. Pai,
Mais uma vez eu coloco essa vida diante de Ti. Eu peço, Senhor, o derramar da Sua graça. Mas que o Seu poder se revele, Senhor, sobre essa vida, sobre essa casa, sobre esse lar, sobre essa necessidade, de acordo com a Sua vontade, ó Pai. De acordo com os Seus desígnios, o Seu propósito. Para que o milagre seja ainda maior. E para que, acima de tudo, haja um grande testemunho do Seu poder. Nós cremos, nós confiamos, ó Senhor, no Seu agir. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nosso Deus por tudo. Nós louvamos a Deus até nos momentos que nós achamos que são desagradáveis e não são viáveis para a nossa vida. Eu espero que você tenha sido abençoado por essa breve palavra, por essa breve mensagem. Eu oro para que a sua noite de descanso ela seja amparada pelo Senhor, que o dia de amanhã seja produtivo na presença dEle. Que tudo aquilo que você venha fazer, falar e até mesmo pensar, prospere no Senhor. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu lar, fique na bênção, fique na paz, até a próxima.